aí, Mai, como que eu deixo esse layout acessível? Essa é uma boa pergunta, né? Porque é muito importante a gente pensar em acessibilidade dos nossos layouts. Quando eu falo pensar em acessibilidade, não é somente pensando na pessoa que possui alguma deficiência, mas é pensando em todo mundo. Quando você torna o seu site acessível, ele se torna acessível para mais pessoas. Ou seja, quanto mais requisitos de acessibilidade você conseguir cumprir no seu, não é só site, né? Pode ser o seu produto, seu serviço, assim por diante, mais pessoas vão conseguir utilizar ele, inclusive para você mesmo. Eu aqui, ó, já estou usando óculos. Ou talvez quando eu tiver mais velho esse grau aumente ainda mais, então eu vou querer mais ainda um site acessível. Pode ser que você quebre o braço, pode ser que, por exemplo, eu tô em uma situação que eu tenho que segurar o celular com uma mão e eu só consigo utilizar uma mão. Tudo isso pode ser muito dificultado se o teu site não for acessível. Às vezes é coisa que parece simples, mas não é. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala em acessibilidade, é impossível a gente não falar dessa amiguinha aqui, que é a WCAG, ou seja, são as diretrizes de acessibilidade para o conteúdo web. Porém, isso daqui, ó, são normas, gente, são várias normas, elas trazem excelentes direcionamentos de acessibilidade, e é isso que vai determinar se o site é A, 2A, 3A, enfim, esses são critérios de acessibilidade que podem ser cumpridos, assim por diante. Eu não vou entrar tão a fundo nessas diretrizes e nessas normas, porque eu acredito que principalmente para nós que estamos, muitos de nós que estamos começando nesse mundo, é mais importante a gente aprender a pensar acessibilidade antes da gente saber, tem que seguir a norma tal, daí a norma tal e a norma tal. E mesmo seguir norma, gente, seguir normas é entender contextos também. Não adianta você aplicar a norma sem considerar contexto, porque pode ser que não funcione, pode ser que quando você aplica a norma em um local e ele quebra outro e assim por diante. Se você for entrar fundo em normas, é importante você conhecer um pouco mais. E assim, não tô dizendo não leia, não veja se tiver tempo, dê uma lida, entenda um pouquinho, pesquise um pouco mais. Acessibilidade é um tema extremamente amplo e também daria tranquilamente o curso sozinho, beleza? Para hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses amiguinhos aqui, que são os 7 princípios do design inclusivo. Esses são 7 princípios que eles visam colocar as pessoas em primeiro lugar, ou seja, é projetar para as necessidades das pessoas, é sobre pensar acessibilidade. Eu vou falar um pouquinho deles, trazer alguns exemplos, tentar ajudar vocês a pensar um pouquinho melhor sobre como a gente consegue entender a acessibilidade, beleza? O primeiro princípio, ele fala sobre proporcionar uma experiência equivalente. Eu vou até ler para vocês o que diz. Ofereça experiência equivalente para todos, fazendo com que as tarefas sejam realizadas de maneira que atendam a todas as necessidades sem prejudicar o entendimento do conteúdo. Quando a gente fala em experiência equivalente, é não somente, eu só fiz lá a acessibilidade por fazer. É você tentar fazer com que a outra pessoa consiga acompanhar o conteúdo da mesma forma que, por exemplo, eu aqui não tenho deficiência nenhuma. Eu consigo ver um vídeo, eu consigo ver uma imagem. Porém, para alguma pessoa que possa ter alguma deficiência, talvez ela não consiga ver o vídeo. Então, muitas vezes uma experiência equivalente é você descrever uma imagem, muitas vezes uma experiência equivalente é você adicionar textos alternativos. Olha só o exemplo. Aqui, ó, no meu site, se você rolar aqui um pouquinho para baixo, tem adivinha quem? Óbvio que o Alfred está aqui no meu site. Se eu apertar aqui, ó, F12 para inspecionar o código no meu site e clicar no Alfredzinho aqui, eu vou ver que nessa imagem aqui existe esse alt. Esse alt é o texto alternativo. Para uma pessoa que não enxerga, se ela acessar meu site e chegar aqui no Alfred de alguma forma, ela vai ouvir esse texto, vaca voando. Ou seja, essa é a descrição da minha imagem. Poderia ser até uma descrição ainda mais detalhada. É bom tomar cuidado, porque se você escrever um texto gigante aqui, pode ser que a pessoa fique 1000 horas lá escutando o texto descrevendo a imagem e nem sempre vai fazer sentido. Por exemplo, no contexto do meu site, tem várias outras informações que são mais importantes, então eu preferi não utilizar uma imagem tão descritiva. Mas, por exemplo, uma imagem de Instagram para rede social e assim por diante, pode ser que valha a pena você descrever ainda mais essa imagem, mas sempre com cuidado de ser principalmente objetivo e contar os detalhes necessários da imagem, beleza? E se for uma imagem somente decorativa, você nem precisa colocar o texto alternativo. Você, enquanto designer, dificilmente vai colocar esse texto alternativo. Porém, o desenvolvedor, quando ele for transformar o teu design em código, ele precisa colocar esses textos alternativos. E é importante você, enquanto designer, saber disso, até para conversar com o desenvolvedor, entender, se está sendo colocado, não está, de que forma, enfim. Vocês podem fazer esse trabalho em conjunto. É muito fácil a gente jogar para o outro, a acessibilidade deixa com o dev pensar deixa com o designer e ninguém vai colocar porque ninguém pensou nisso, beleza? Além disso, você pode, por exemplo, permitir personalizar a legenda. O YouTube, tem um bom exemplo disso. Eu vou dar o play aqui nesse vídeo só para vocês verem. Aqui ele tem a legenda, mas se o usuário quiser, ele pode vir em configurações e aqui, em legendas, ele tem até mais opções, ou seja, dá para mudar a cor da tipografia,
dá para mudar a cor do fundo, dá para mudar várias coisas de forma que a legenda fique melhor para o usuário enxergar. Outra forma de oferecer uma experiência equivalente é, por exemplo, através do uso de libras, links descritivos. Esse é bem importante. Olha só o exemplo do meu site de novo. Aqui no início, ó, tem esse botão Vamos Conversar. Imagina que esse botão fosse clique aqui, tá escrito aqui. Clique aqui, saiba mais, e um usuário chega nesse botão, um usuário cego não tá vendo nada no meu site, ele consegue ir navegando apertando Tab. Se for apertando Tab, eu vou chegar no botão Vamos Conversar. Quando eu chego nesse botão Vamos Conversar, o usuário só vai escutar Vamos Conversar. Então ele entende que provavelmente vai entrar em contato comigo de alguma forma. Agora, se fosse um botão clique aqui, ele não saberia nem para onde ele está indo. Ou saiba mais sobre o que, entendeu? Então é importante que os links da sua página sejam sempre descritivos. Por exemplo, mesmo os links do header aqui, ó, caso o meu usuário clique, ele vai facilmente chegar e entender para onde que ele está indo em cada uma dessas páginas, beleza? Então esse também é um cuidado muito importante de se tomar. O segundo princípio do design inclusivo é sobre considerar a situação. Ele diz o seguinte: as pessoas usam sua interface em diferentes situações, ofereça experiências equivalentes para as pessoas, independente das circunstâncias de uso. Imagina, por exemplo, que a pessoa está utilizando o celular e ela está usando ele embaixo do sol. Se ela estiver no sol e o teu texto for um cinzinha no fundo cinza, provavelmente vai ficar bem difícil de utilizar. Se o texto for difícil de ler em situações normais, quando o usuário colocar no sol, quando mudar, quando estiver vendo e correndo, qualquer outra coisa assim, vai ficar muito mais difícil ainda. Por exemplo, você está no metrô e você está vendo um vídeo, pode ser que você esteja vendo sem áudio. O fato de ter legenda no vídeo também é uma forma de você considerar a situação. O terceiro princípio é sobre ser consistente. Diz o seguinte: use convenções familiares e aplique de forma consistente. Por exemplo, os padrões de design, gente. O teu link, ele precisa aparecer. Um link, por exemplo, ó, tá vendo aqui o botão, ele parece um botão. Como eu estou utilizando aqui o header na página, daqui parece o header de uma página. Eu não estou colocando o header lá embaixo. Eu não estou inventando muito no tipo de botões que onde tem links. Todos eles estão com underline, enfim. Tudo isso ajuda a passar essa sensação de que são links, de que são aqueles elementos que o usuário já conhece. Ou seja, a gente já tem padrões formados na nossa cabeça, de tanto acessar outros websites, a gente já espera algumas coisas. Por exemplo, eu espero que o header esteja no topo da minha página, naquela navegação. Eu espero que, se tiver footer, que ele esteja no final da minha página. Eu espero que links pareçam links, que botões pareçam botões, que algo que seja clicável, que eu saiba de alguma forma que eu posso clicar. E se isso mudar, pode ser que isso me confunda. Então é importante você entender isso e ser consistente quando você constrói o seu design, beleza? Isso vai ajudar o teu usuário. E o quarto princípio, ele fala sobre dar controle. Ele diz assim: garanta que as pessoas estão no controle. Os usuários devem ser capazes de acessar e interagir com o conteúdo da forma que preferirem. Por exemplo, pode ser que um usuário prefira navegar assim como eu estou navegando, rolando a página. Pode ser que outro usuário prefira navegar utilizando o teclado e ele tem que conseguir ir para todos os links do meu site. Pode ser também, por exemplo, que o usuário queira dar zoom na página, ou não. E ele tem que conseguir fazer isso de forma consistente. Você tem que dar o controle para o usuário poder fazer o que quiser com a sua interface. Pode ser que ele esteja navegando via voz. Pode ser que, por exemplo, o usuário queira pausar um vídeo, ou não. Pode ser que ele queira tirar o som, colocar o som. Você tem que deixar o usuário ter esse controle, poder escolher o que ele quer fazer na tua interface. Quanto mais opções dessas você deixar, melhor vai ficar essa acessibilidade no teu... Eu tô falando aqui site o tempo inteiro, mas é site, aplicativo e todo o resto, beleza? O quinto princípio, ele fala sobre oferecer escolha. Forneça maneiras diferentes para as pessoas concluírem tarefas, especialmente aquelas complexas ou fora do padrão. Quem faz isso muito bem, por exemplo, é o Notion. Por exemplo, aqui, ó, ele tem uma tabela. Essa tabela, ó, são os mesmos dados. Eles podem ser vistos na forma de calendário, pode ser visto nessa forma aqui de quadros de progresso, pode ser visto na forma de tabela, ou seja, ele permite que o usuário visualize o mesmo dado de forma diferente, ou seja, o usuário tem a escolha de poder fazer uma coisa de formas diferentes. Isso é oferecer escolha para o usuário, é deixar o usuário escolher de que forma ele prefere interagir com a tua interface. E o princípio número 6 fala sobre priorizar conteúdo. Diz o seguinte: ajude as pessoas a se concentrarem nas principais tarefas, funções, recursos e informações, priorizando-as no conteúdo e no layout. Por exemplo, você entrou na página inicial do Google. Qual que é a primeira coisa que você vai olhar? Você vai olhar esses elementos aqui no cantinho?
Você vai olhar esse lapisinho aqui no canto? Não, você vai olhar exatamente esse e-mail aqui, que é o conteúdo que é o mais importante que o Google Chrome, por exemplo, tem para te oferecer, que é a busca do Google e aqui alguns dos meus favoritos, alguns elementos que eu sempre acesso, enfim. Então ele já priorizou esse conteúdo para mim. Se tiver em uma página, por exemplo, em um site, pode ser a questão de você evitar usar mais de um botão primário em cada página. Pode ser a questão de você colocar uma imagem que merece destaque, tem bem a ver com aquela questão de contraste que a gente já falou. Se uma imagem merece destaque, ela merece muito destaque, então deixa ela grande mesmo. Coloca lá, por exemplo, um botão de ação, mas não coloque 5 botões de ações, porque se tudo chamar a atenção, gente, nada vai chamar a atenção. Justamente quando a gente trabalha também com a escala tipográfica, quando um texto é bem maior que o outro, ele ajuda a priorizar conteúdo, ele ajuda a trazer o olhar do usuário para onde o usuário deve estar olhando. O 7º e último princípio, ele fala sobre adicionar valor. Ele diz assim: considere o valor dos recursos e como eles melhoram a experiência para diferentes usuários. Por exemplo, você permitir integrar com outros dispositivos, é você ter responsividade, por exemplo, o usuário pode acessar o meu site no computador, no celular, no mobile, ele pode também acessar através de recursos de voz e assim por diante. Quando você oferece escolha, quando você adiciona valor ao seu produto, você permite que o teu usuário tenha outras formas ainda de interagir com ele. Por exemplo, integra com a Alexa, ele tem atalhos consistentes, o usuário consegue navegar através de atalhos, assim por diante. Tudo isso ajuda a adicionar valor, beleza? E a gente não vai embora sem o desafio do amiguinho Alfred. O Alfred hoje falou aqui no meu ouvidinho que é para você revisar aquele guia de estilos que você criou. Lembra que você criou na aula passada um guia de estilos? E a partir desse guia de estilos, tente dar uma olhada em algumas coisas. Primeiro, dê uma olhada no contraste de cores, gente. Eu não citei aqui, mas tem várias ferramentas que ajudam a testar o contraste de cores. Vou deixar alguns links lá no site para vocês darem uma olhada, beleza? Então assim, dê uma olhada no contraste de cores. Tamanho de tipografias também é bem importante. Normalmente, para desktop, evite utilizar menos que 16 pixels e para mobile, menos que 12, beleza? Eu gosto de trabalhar desktop com 20 ou 16 pixels, depende um pouquinho do tipo de material que eu tô trabalhando. E mobile, se eu puder, eu trabalho até com 16, até 12, assim, abaixo de 12. Sério, não faça isso só se for questão de vida ou morte, beleza? E assim, eu tô falando aqui, mas não existe regra que não possa ser quebrada. Tudo que eu tô falando, questionem tudo, critiquem tudo que eu tô falando, beleza, gente? Tente revisar aquele seu guia de estilos, veja se ele tá dentro de padrões de acessibilidade, veja se você acha que vai passar, se o contraste está legal, se as imagens estão bacanas, se o que você criou vai ser consistente, se esse espaço, se vai chamar a atenção na página, se vai ajudar a priorizar o conteúdo. Tente pensar quando que você vai usar, por exemplo, um botão primário, um botão secundário e assim por diante. E após você fazer isso, eu sugiro que você crie 1 ou 2 telas do seu layout. Depois que você fizer essas telas, dê mais uma revisada. As telas, elas estão acessíveis? Tenta sempre pensar em um usuário em condições extremas, que tenha muitas dificuldades. Ele vai conseguir ler aquele textinho muito pequeno? Ele vai conseguir ver ali aquela cor que quase se mistura com o fundo? Se a resposta for não, dê uma revisada, tente melhorar, às vezes aumenta o espaço, às vezes muda um pouquinho a cor. Tudo isso vai tornando o seu layout mais acessível. Depois que você fizer essas telas, vai lá, revisa de novo o seu guia de estilo. Se precisar, muda uma coisa ou outra. Já adiciona no seu programa de prototipação, adiciona já nos assets lá quais os tamanhos de tipografia que você vai utilizar, quais são as cores padrões, assim por diante. Começa o seu projeto a estar organizado, porque a hora que você for criar as outras telas do layout vai ficar muito mais fácil, beleza? E se você quer ver um exemplo de como eu aplico todas essas coisas da parte de prototipação em um layout real, clica nesse próximo card que é lá que eu vou mostrar para vocês.